A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para nós aqui presentes e para os irmãos lá da África e para as pessoas que vão estar assistindo essa mensagem onde quer que estejam. O título da nossa mensagem de hoje é, como sempre, uma pergunta. Uma pergunta. E a pergunta para a mensagem de hoje é essa: quantas vezes você nasceu? Quantas vezes você nasceu, irmã? Duas. O irmão já disse ali, 2. Né? Ele estava um pouquinho sonolento no início, antes de começar o culto, mas quando começou o culto e quando ele começou a cantar, aí ele já animou. E agora ele reafirmou que nasceu 2 vezes. Muito bem. O Evangelho de João, capítulo número 3, versículos 1 ao 12. Evangelho de João, capítulo número 3, versículos 1 ao 12. Todos já o têm? João, capítulo número 3, versículos número 1 ao 12. Muito bem. João 3, 1 ao 12. E assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu vou seguir essa versão aqui, que é a versão de Portugal, versão portuguesa moderna, que tem uma linguagem bem mais fácil. Então, assim diz a palavra. Havia entre os fariseus o quê? Um homem chamado Nicodemos, que era um dos chefes dos judeus. Certa noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Mestre, sabemos que Deus te enviou para nos ensinares. Ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí Jesus respondeu-lhe: fica sabendo, a outra versão diz, em verdade eu vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se o quê? Se não nascer de novo. Nicodemos perguntou-lhe então: como é que um homem idoso pode voltar a nascer? Pode entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Jesus lhe respondeu: fica sabendo que só quem nascer da água e do Espírito é que pode entrar aonde? No reino de Deus. O que nasce de pais humanos, ou seja, na outra tradução diz, o que nasce da carne é carne. Essa tradução diz, o que nasce de pais humanos é apenas humano. O que nasce do Espírito é espiritual. Não te admires por eu te dizer que todos devem nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece também com aquele que nasce do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode ser? Jesus respondeu-lhe: tu és um dos mestres do povo de Israel. A outra tradução diz: tu és um mestre, um doutor da lei, e não sabes essas coisas? Repara bem no que vou te dizer. Quando falamos, é porque sabemos, e quando afirmamos qualquer coisa, é porque vimos, mas vocês não querem aceitar o que eu digo. E aí o versículo 12 diz: se não acreditam quando vos falo das coisas deste mundo, como podem acreditar quando vos falo das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que veio do céu.
Assim Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, como um símbolo, para simbolizar, simplesmente, né? Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para o quê? Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Palavra do Senhor. Na verdade, eu não parei no versículo 12 porque o fluxo dessa passagem vai até o versículo 14. Muito bem, graças ao Senhor porque ouvimos uma vez mais, eu não sei quantas vezes vocês já ouviram uma pregação nessa passagem, mas Jesus aqui fala de coisa que muita gente não presta atenção e muita gente não entende. Ele fala aqui de coisa muito profunda, né? Eu tinha em mente trazer um vídeo que mostra a metamorfose da lagarta em uma borboleta, mas infelizmente não sei ainda como operar isso no computador, mas no próximo domingo eu espero já ter encontrado alguém que nos ajude a colocar essas ilustrações no computador. Mas eu não sei se vocês têm presente na mente aqueles filmes de quando mostra uma lagarta e depois mostra a metamorfose, a transformação da lagarta, que não é um bicho muito bonito. Eu não sei se alguém aqui acha a lagarta um bicho bonito, mas se transforma numa borboleta que é uma coisa linda. A borboleta é a obra-prima, uma das obras-primas do Senhor. Quando a gente vê uma borboleta linda, toda colorida, né? E saber que ela vem da metamorfose de uma lagarta, ou seja, ela surgiu de uma lagarta, isso é uma obra que só Deus pode fazer. Eu não creio que exista algum ser humano que se ache muito inteligente e que possa inventar um robô ou possa inventar uma coisa qualquer com base na ciência para fazer a obra perfeita de transformar aquilo que é feio em algo muito bonito, né? É parte da natureza essa metamorfose, e a gente aprende as lições do Senhor que são dirigidas a nós também, não só por intermédio da palavra de Deus, mas pela natureza. A natureza, ela nos ensina o que Deus quer falar. Ele quer falar de uma metamorfose na nossa vida, no nosso ser. Basicamente é isso que ele quer falar. Então, a primeira coisa aqui que nós observamos em relação a esse homem, que era um homem muito preparado, muito estudado, um cara que sabia muito bem a lei judaica, né, é que ele era realmente um doutor na lei judaica. Devia de conhecer muito bem, inclusive, as profecias, né, que já estavam escritas. E ele era um grande admirador de Jesus Cristo. Mas existe uma grande diferença entre ser admirador de Jesus Cristo e ser um discípulo de Jesus Cristo. Ele era um admirador, mas ele não era um seguidor. Ele não era um discípulo. Ele tinha muito conhecimento na cabeça dele, mas faltava a ele alguma coisa no profundo do ser dele, para ele se transformar tal como tivesse sido uma lagarta que se transformasse numa borboleta. Ele precisava de uma metamorfose no profundo do ser dele, para ele poder perceber que ali não se tratava simplesmente de um mestre como ele dirigiu a palavra a Jesus Cristo, e sim do próprio Filho de Deus. Então, analisando esse texto, nós observamos que a intenção de Jesus Cristo com o Nicodemos e também conosco esta manhã, a intenção dele é de demonstrar que Nicodemos estava absolutamente iludido, achando que a sua religião o salvaria. O que salva a gente não é a religião. Existem um montão de religiões, inclusive existe a religião cristã. Mas uma pessoa que seja só religiosa, né, mas que não tenha nascido de novo e que não tenha um relacionamento com Jesus Cristo, né, está faltando alguma coisa que é para o que Jesus Cristo veio, que é a salvação.
Então, embora ele fosse um mestre da lei, ele agia, mas não de uma forma suficiente para agradar a Deus e, por conseguinte, entrar no reino de Deus. Porque Jesus Cristo estava dizendo que para entrar no reino de Deus era preciso o quê? Nascer de novo. Né? Muito bem. Toda vez que a gente fica muito assustado de falar do assunto da morte, a gente está desviando da meta, porque a meta é a vida eterna, não é a morte aqui no corpo. Então, entrar no reino de Deus é a meta que Deus tem para nós. Então, Jesus foi muito claro com ele. Jesus disse que ele precisava nascer de novo para entrar no reino de Deus. Aí, Nicodemos virou a cabeça, ele ficou absolutamente confundido quando ele perguntou: escuta, mas eu tenho que entrar de novo, como é que um homem velho pode entrar de novo no ventre da mãe? A mentalidade dele, o entendimento dele estava limitado às coisas que eram possivelmente, na cabeça dele, eram possivelmente de natureza física, o nascimento físico, e não o nascimento espiritual. Então Jesus, na verdade, ele disse que é absolutamente necessário, não é bom somente que aconteça, mas é absolutamente necessário que nós nasçamos de novo para então a gente entrar no reino de Deus. Então, nascer de novo não é algo que depende de nós mesmos. Voltamos lá para aquele ponto das pessoas que dizem: ah, fulano é muito bom, mas ser muito bom não leva ninguém a entrar no reino dos céus. O nascer de novo é algo que depende do Espírito Santo de Deus. Então, mesmo que nós fôssemos pessoas muito boas, mesmo que nós fôssemos pessoas extraordinárias, isso não nos daria o passaporte para a gente entrar no reino de Deus. Então, afinal, o que é que significa nascer da água e do Espírito? O que é que significa nascer da alma e do Espírito? Existe um monte de especulações. Uma das especulações que diz é que nascer da água, na verdade, se a gente for buscar o original em grego do que Jesus Cristo falou, não retrata a imersão na água pelo batismo. Quando a gente vai buscar a expressão nascer de novo da água e do Espírito, Jesus Cristo não está absolutamente se referindo ao batismo. Por quê? Por que razão? Porque o batismo é uma demonstração de que nós já fomos alcançados pelo Espírito de Deus e que, portanto, já aceitamos no nosso coração Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e aí a gente faz a nossa confissão de fé. Então o batismo é um simbolismo, e a água traz um simbolismo muito lindo, não necessariamente falando do batismo, mas traz um simbolismo muito, muito lindo, porque ele é um apelo muito claro acerca da purificação. Mas até o assunto da purificação em diversas, diferentes doutrinas, que não a doutrina cristã, muita gente fala de quê? Bom, eu vou ficar ali 3 dias fazendo yoga, eu vou fazer reflexão, eu vou fazer não sei o quê, porque aí eu vou me purificar. O outro diz: eu vou fazer isso, eu vou fazer jejum e oração. Eu um dia desse estava falando com um irmão lá da África, não tem nada errado de fazer jejum e oração. Agora, se a gente fizer jejum, se a gente está doente e precisando do alimento, e se a gente se dispõe a fazer jejum, será que Deus quer que a gente faça um sacrifício para piorar da nossa condição de saúde? Então a pessoa que está com um problema no pé não tem problema de fazer jejum, porque não vai debilitar a pessoa. Mas fazer um jejum para uma pessoa que está com um problema de diabetes, com vários outros problemas, né? Deus não pediu para a gente fazer um sacrifício de jejum. Agora a oração, né? Jejum e a oração, mas o jejum não como um sacrifício para você se complicar mais, mas jejum e a oração, na verdade a oração é que muda as coisas. Veja, na quarta-feira eu cheguei aqui todo troncho, né?
Estava todo torto quando cheguei aqui na quarta-feira, estava com uma dor aqui do lado, que eu não sei de onde é que vinha a dor, e não sei o que, não sei o que. Aí oraram aqui, depois que quando a gente se reuniu, vocês oraram por mim, etc. E aí quando chegou na quinta-feira eu fui à prisão, fui lá ministrar na prisão das 2 às 4 da tarde. O segundo grupo estava lindo, um grupo de gente que está muito necessitada de Deus, e tinha bem umas 20 pessoas lá. E o que aconteceu na prática? Eu cheguei lá meio torto para sentar na cadeira, estava difícil de eu me mover, aí eu pedi a eles, por favor, quando terminar, a gente encerra em oração, mas vocês, por favor, orem por mim. No final do culto que a gente fez lá, eles estenderam a mão para mim e oraram, mas oraram com ganas de orar, um clamor ao Senhor. Olha, acredite ou não, quando eu saí de lá, eu já estava começando a melhorar. Daí, quando eu vim embora, dirigindo o carro, já estava bem melhor. Cheguei em casa muito melhor. Aquela noite, no dia seguinte, já não acordei com dor, já não estava troncho, já não estava torto. Então, a oração, eu estou falando isso, é para demonstrar que a oração é que realmente, quando a gente ora com fé, hoje de manhã a gente estava falando nisso, né, dona Jaceira? Dona Jaceira estava falando que a oração é o que muda, não tem dúvida. Uma pessoa de oração é o que realmente muda a vida da gente. Então, não é novidade o que eu estou falando, mas é preciso da gente repetir e repetir e repetir, porque o assunto é esse. A oração é a nossa conexão com Deus, não é somente um assunto de lavar o corpo por fora para a gente se purificar. Eu poderia tomar banho todo dia, na verdade eu não tomo banho todo dia, vai. Mesmo que eu tomasse, e vamos supor que tem gente que toma 2, 3 banhos por dia, mas por limpar o corpo por fora não é o que Jesus Cristo está falando. O que ele está falando, quando ele diz de nascer de novo do Espírito, é uma metamorfose de dentro para fora. Acontece no profundo do nosso ser. É isso a que Jesus Cristo está se referindo. Então nós precisamos de ser regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Então, verdadeiramente, nascer do Espírito é o primeiro passo para acontecer uma transformação da vida da pessoa. Nascer do Espírito, ou seja, ser tocado pelo Espírito Santo, ser regenerado é o primeiro passo, porque sem este passo não se consegue absolutamente nada de transformação. E o Espírito Santo de Deus é o que transforma o nosso coração, é o que toca no profundo do nosso ser para nos convencer do pecado. Tem gente que acha que não é pecadora ou pecador, né? Mas é o Espírito Santo que nos convence do pecado, e aí então chegamos a que ponto? Qual o segundo passo? É o arrependimento. Sem arrependimento não existe perdão. Então, na verdade, interiormente nós somos purificados quando nós verdadeiramente nos conscientizamos do nosso pecado e nos arrependemos. E, na verdade, ninguém consegue se arrepender, porque nós, seres humanos, todos, está lá escrito, vou repetir uma vez mais, todos pecamos e carecemos da misericórdia de Deus. Então, veja, aí o que se trata de ser nascer do Espírito, na verdade, é a gente se submeter à vontade de Deus, se submeter à graça de Deus, o que se vê claramente quando as pessoas estão em absoluta privação de liberdade, pelo que for, quando a pessoa está absolutamente sujeita ou submissa à natureza carnal pecaminosa. Então, essa pessoa não é capaz de se modificar. É preciso de orar e pedir ao Espírito Santo, e a pessoa que é adita de drogas, adita do que for, o poder de Deus é maior, o amor de Deus ele é maior do que uma multidão de pecados. Aí então é que nós somos perdoados e salvos, e regenerados e transformados em, não só naqueles que a gente aprecia a Deus, ou não só naqueles que a gente corre para Jesus para pedir quando a gente está no sufoco, mas a gente passa a ser seguidor de Jesus Cristo.
Então o que acontece nesse caso é semelhante àquela metamorfose, é ser transformado de uma coisa que passa a ser outra coisa absolutamente diferente e com aquela lindeza que é uma borboleta que foi a metamorfose de uma coisa feia, que é a lagarta, para passar a ser uma coisa, uma criação muito bonita. Então, isto acontece pela graça e pela iniciativa de Deus, somente pelo poder do Espírito Santo. Aqui eu vou dar uma paradinha no que eu tinha preparado no meu script, para marcar aqui uma coisa, ressaltar aqui uma coisa importante. O que ele falou lá no versículo 12? O que ele falou pro Nicodemos e ele fala para nós hoje? Se não acreditam quando vos falo das coisas deste mundo, como podem acreditar quando falo das coisas do céu? As coisas espirituais somente são discernidas pela ação do Espírito de Deus. Então, a fé, que é um dom espiritual, ela vem quando o Senhor nos regenera. Aí é que a gente começa a ter a experiência. Eu falei que salvação é um assunto de relacionamento com o Senhor Jesus, relacionamento com Deus. E aí quando a gente tem esse relacionamento, a gente começa a experimentar os resultados da graça de Deus já aqui. Ele promete vida eterna, mas os resultados da bênção do Senhor, a bênção da salvação, eu não estou falando da bênção em geral do sol nascer para todo mundo, eu estou falando da salvação, a gente já começa a experimentar no dia a dia da nossa vida quando enfrentamos problemas aqui. Então, como Nicodemos ficou confuso, então foi que Jesus falou aquilo, né? Se tratando-se das coisas terrenas, não credes, como vais acreditar quando eu falar das coisas espirituais? Então, na verdade, o Nicodemos devia de conhecer as profecias. Ele não era um doutor da lei, ele não era um fariseu, um doutor lá especializado no Velho Testamento. Ele devia de conhecer vários, não só um, mas o principal, o mais redundante, o mais enfático que fala desse assunto do derramamento do Espírito Santo é o Ezequiel. O profeta Ezequiel, quando o povo de Deus estava em problema, quando o povo de Deus estava em problema, lá no capítulo 36, versículos 25 a 27 do livro de Ezequiel, Deus falou ao seu povo dizendo isso, então, referindo-se ao tempo que ele estava focalizando, tempo de problemas que o povo estava enfrentando. Então ele diz assim: então aspergirei, ou seja, vou derramar sobre vocês água pura e ficarão limpos. Ou seja, ele vai lá para a figura da água, mas como um simbolismo da purificação. Mas ele não para por aí. Olha só o que o Ezequiel fala, o que Deus falou por meio de Ezequiel. Eu os purificarei da sua impureza e da sua adoração aos ídolos. Quantas pessoas nesse mundo vivem de adorar os ídolos? Um dos ídolos é o dinheiro. O dinheiro é um dos ídolos que acaba com a vida das pessoas. Outro ídolo somos nós mesmos. Às vezes a gente idolatra a nós mesmos, achando que nós somos os tais, que nós somos isso, que nós somos aquilo, né? Então a idolatria é um negócio que é uma impureza. Então ele diz: eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Muito bem, não parou por aí. E diz: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, ou seja, um coração duro que não entra sensibilidade nenhuma. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne, ou seja, um coração acessível, um coração singelo, que está aberto e não está duro às coisas espirituais. E aí ele finaliza com uma frase de ouro. Olha o que ele diz: porém dentro de vocês meu espírito, o espírito com letra M, porém dentro de vocês meu espírito, para quê? Para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Então, só pela ação do Espírito de Deus na nossa vida é que a gente deixa a rebeldia de lado e a gente passa a
atuar pela fé e ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, Nicodemos ainda não entendia o que falava as Escrituras, porque se ele entendesse o que estava escrito em Ezequiel, ele não ia chegar para Jesus Cristo e fazer aquelas perguntas que ele fez. Então, na verdade, ele ainda dependia do Espírito Santo tocá-lo. Então, agora eu vou chegar ao ponto central dessa mensagem, antes de terminar. O ponto central qual é? O ponto central do ensinamento de Jesus Cristo qual é? Jesus nos fala hoje daquilo que ele ensinou a Nicodemos, que crer nas coisas espirituais, é algo que precisa acontecer ainda enquanto nós estamos aqui, neste planeta. A gente precisa da ação, de estar abertos à ação do Espírito de Deus, enquanto a gente está aqui, porque depois que o Senhor nos chamar, vai ser muito tarde. Ah, Senhor, eu não sabia. Eu não me rendi a Ti, Senhor, porque eu não sabia. Está escrito lá que o Senhor vai voltar quando este Evangelho tiver sido pregado a toda a criatura. Por isso é que se evangeliza pessoas em toda parte do mundo, na Índia, na África, em toda parte do mundo, na Ásia. Então, esse aqui é o ponto central. Essas coisas de ordem espiritual, elas precisam de ser entendidas e funcionar na nossa vida, ainda enquanto estamos aqui. Por que razão? Porque a nossa regeneração espiritual, ou seja, a nossa conversão, a nossa salvação, não pode ficar para depois, porque não se sabe o dia em que o Senhor nos chamará. Não importa ser jovem ou ser velho, não se sabe, tem muita gente que morre jovem ainda, não tem? Seja qual for a razão. Então, não se sabe se o Senhor vai nos chamar, ou se alguma coisa vai acontecer, se nós vamos ter a oportunidade de ter esta regeneração, essa metamorfose, antes da gente ir, né? Depois vai ser muito tarde. Então, para aqueles que morrem em Jesus Cristo, como está escrito, nenhuma condenação existe. O apóstolo Paulo falou isso claramente na carta aos Romanos, a qual já estudamos aqui, né? Nenhuma condenação existe. Por quê? Porque se nós cremos para que Jesus Cristo veio a esse mundo, a razão por que ele veio, que foi para nos perdoar e não para nos condenar, que ele veio para nos regenerar espiritualmente e nos deu o Espírito Santo, foi para transformar o nosso caráter. A gente tem o programa no rádio e a gente basicamente o que trata é da transformação do nosso caráter por meio da salvação, por meio de Jesus Cristo. Então, se a gente quiser morrer como a gente sempre foi, aí não há abertura para que a gente seja transformado. Então, é isso que nós fazemos no programa. Nós falamos do caráter cristão para facilitar e fazer melhor a nossa vida em termos dos nossos relacionamentos. Sejam relacionamentos fraternais, como irmãos, sejam relacionamentos familiares, seja relacionamento conjugal. E nessa fase agora do programa, na quarta fase que já estamos tratando das consequências que a separação e o divórcio trazem na vida dos filhos daqueles que se separam. Então, isso aí a gente já tratou e continua tratando, mas é importante a gente se dar conta que às vezes a gente vive uma vida que vai pelo caminho errado pelo fato de não estarmos ainda regenerados pelo Espírito de Deus para mudar a nossa maneira de pensar. Então vejam, a nossa fé é uma esperança que ela precisa de se tornar prática, não daqui a não sei quanto tempo. A nossa fé, ela precisa de tornar alguma coisa prática, de utilidade na nossa vida do dia a dia, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nosso Senhor e nosso Salvador. Então nós precisamos de uma esperança viva. É para quando? É para depois que a gente morrer? A gente precisa de uma esperança viva para hoje, para começar a nossa vida, deixar o Senhor transformar a nossa vida para hoje.
e não para se concretizar num tempo indeterminado no futuro. Agora eu vou atacar um ponto específico, porque é uma coisa que tem me incomodado muito, e que o meu papel é pregar a palavra do Senhor e fazer as coisas muito claras, né? Eu espero que o Espírito Santo de Deus vai abrir a mente daquelas pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem e vendo essa mensagem. Por exemplo, os espíritas creem na reencarnação, não é isso? Reencarnação, não tem isso? Lá no Brasil tem, na Europa tem, em toda parte tem. Os espíritas, eles creem na reencarnação. Agora você imagina o seguinte: eles creem que as pessoas têm que reencarnar para serem purificadas. Você imagina? Essa é a filosofia, né, da doutrina espírita. Que a gente tem que reencarnar para nos purificarmos. Imagina, vamos lá 2.000 anos, 5.000 anos atrás. Imagina se isso fosse a verdade que prega a palavra de Deus. Durante todo esse tempo da humanidade, as pessoas se reencarnando e reencarnando e reencarnando. Se o mundo, se a humanidade hoje é a soma de todas essas pessoas que vivem, o que se suporia que deveria estar acontecendo? A humanidade estaria melhor, né? Se a reencarnação seria para purificar, né? Ao fim de tantos séculos, de tantos milênios, era preciso que a humanidade estivesse melhorando na maneira de ser, das pessoas mas o que acontece é o contrário. Não se vê a humanidade melhorando. O que se vê? Todo dia. A humanidade está entrando pelo buraco, a violência, a mentira, a enganação. Isso é o que acontece. Então, eu já falei sobre isso uma vez com meu próprio pai, há muitos anos atrás, há muitos e muitos anos atrás. E aí falei, mais recentemente, quando eu estive no Brasil, falei com outro amigo meu que é espírita, e aí ele disse assim: uau, é mesmo, então era para as pessoas estarem sendo melhores, mas isso não é o que acontece. Então, tem uma outra coisa do que os espíritas falam, que é na resignação. Eles acham o seguinte: eu tenho problemas, eu pratiquei pecados, então eu tenho que me resignar, porque eu tenho mesmo que pagar pelos meus pecados. Quantas pessoas falam, e eu ultimamente ouvi um comentário de uma pessoa lá no Brasil dizendo o seguinte: realmente eu estou sofrendo muito, eu estou pagando todos os meus pecados. Imagina se a gente, pelo sofrimento, o objetivo de Deus fosse que a gente pagar pelos nossos pecados. Então o sacrifício de Jesus teria sido em vão, não é? O sacrifício de Jesus teria sido absolutamente em vão. Se eu disser que eu tenho que me resignar, porque eu pequei, então eu tenho mais aqui pagar pelo meu pecado, então eu estou querendo dizer, ou estou na minha mente, consciente ou inconscientemente, né, não dando valor àquilo que foi o sacrifício feito por Jesus Cristo. Então, confessar a Cristo como nosso Senhor há que ser uma decisão a ser tomada agora, enquanto a gente está aqui vivo, com a capacidade de ouvir, de falar e de orar e de sentir. Caso contrário, nós não entraremos no reino de Deus. Confessar a Jesus Cristo não como mestre, como algumas doutrinas diferentes, mas como Senhor e nosso Salvador, é reconhecer o que ele veio fazer. O sangue de Jesus é que limpa os nossos pecados. A única coisa que a gente tem que fazer é se arrepender. Então, aconteceu, antes de encerrar, eu quero mostrar um negócio gritante que aconteceu na quinta-feira lá na prisão. Tem muitas pessoas que elas se rendem a Jesus Cristo quando elas estão no sufoco, né? Quando elas estão na agonia. É óbvio que a pessoa que está na prisão não tem condição de contatar com os seus parentes, né? Pode, eventualmente, se tiver um advogado, ir lá tratar com o advogado, né? Até se quiser pegar num telefone para ligar para um advogado, não sei o que, tem que ter o dinheiro para pagar, porque aquele telefone é de fichinha e precisa do dinheiro para pagar. Imagina a vida daquelas pessoas. Eu vou lá toda quinta-feira, é um salão enorme numa asa da prisão e um salão enorme na outra asa da prisão. O segundo grupo é um grupo maior do que o primeiro grupo, porque no primeiro grupo muita gente já foi deportada. É uma prisão de imigrantes, não é prisão de gente criminoso, não é criminoso. Lá somente prisão de imigrantes. E no segundo grupo,
O que aconteceu essa quinta-feira? Eu preguei esta mensagem, só que eu preguei essa mensagem muito mais longa, porque lá eu tenho 1 hora para pregar, né? Então, eu preguei essa mensagem e Deus realmente falou muito, até mesmo ao meu coração, porque quando eu prego, a primeira pessoa que se beneficia da pregação sou eu mesmo, né? Se eu não estou convencido daquilo que eu prego, então, como é que eu vou conseguir chegar a algum lugar? Então, eu explorei vários aspectos aqui que eu não vou explorar nesse momento. A gente pode explorar num estudo bíblico aqui durante a semana. Mas aconteceu o seguinte, eu falei, quero dizer para vocês que vocês são privilegiados. Aí todo mundo abriu um olhão, somos privilegiados, estamos aqui na prisão, somos privilegiados. Eu falei, vocês são privilegiados. Sabe por quê? Tem muita gente que está em outro tipo de prisão, não está dentro da cadeia, mas está numa prisão espiritual lá fora, supostamente era para estar livre, mas está atado pelas correntes, porque está vivendo separado de Jesus Cristo. E aquelas pessoas, muitas delas, só pensam em tudo, menos em dar prioridade ao tempo de relacionamento com o Senhor, em oração, etc. Tem muitas as pessoas que fazem isso, não são poucas não. Então o que acontece? Vocês são privilegiados, porque aqui vocês têm a oportunidade de tirar pelo menos 1 hora todo dia, porque não sou eu só que vai lá pregar, a cada dia vai um pregador, né? Vocês são privilegiados, porque vocês estão ouvindo a palavra de Deus, e vocês, quando saírem daqui, certamente, se vocês tiverem sido alcançados pelo Espírito de Deus, vocês vão aproveitar o tempo que vocês estiveram aqui aprendendo, para viver uma vida transformada, um caráter cristão lá fora, e ministrar a outras pessoas, e a dizer para aquelas outras pessoas, olha, meu amigo, você não está na prisão, na cadeia, mas eu quero te dizer o seguinte, o Senhor me alcançou lá na cadeia, e eu fui salvo, e eu hoje sou uma nova criatura, porque penso de uma maneira diferente da maneira que eu pensava antes. E tem muitos que passam por essa transformação, por essa metamorfose. Aí, ao final, eu falei, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa. Hoje nós vamos tirar a nossa oração final aqui, para nós nos declararmos outra vez a nossa fé em Jesus Cristo. Os que nunca tiveram a oportunidade de declarar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que o façam. Hoje é a oportunidade. Tinha 2 ou 3 pessoas novas lá. E aqueles que já tiveram a oportunidade durante a vida de declarar Jesus Cristo como Salvador e pedir que o Espírito Santo de Deus tomasse controle da vida deles, né? Então, hoje é a oportunidade grande que a gente tem de reafirmar a nossa fé. Outra vez, declarar o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, foi uma coisa linda, mas linda. Uns que entraram lá com o rosto todo de tristeza saíram de lá sorrindo. Outros que entraram lá em outra condição, eu não sei o que vai dentro do coração de cada um, mas no final estava todo mundo, teve gente que estava chorando. Uma coisa linda, 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 porque isso que acontece. A gente precisa dessa metamorfose. Então, eu quero pedir e quero sugerir a vocês hoje, que a gente outra vez hoje, para terminar, a gente faça a reafirmação da nossa fé. Nunca é demais, né? Nunca é demais. Então, que a gente faça a reafirmação da nossa fé, orando ao Senhor para pedir a Ele o quê? Que o Espírito Santo de Deus tome controle total da nossa vida para a gente sair da prisão. Se a gente tem uma prisão de tristeza, se a gente tem uma prisão que é de melancolia, se a gente tem uma prisão que é de opressão, se a gente tem, seja o que for, se a gente tiver uma doença física, seja o que for, né? A gente vai entregar para o Senhor na nossa oração e Ele vai nos regenerar. Nós vamos sair daqui regenerados pelo poder que existe no amor de Deus e nas promessas do Senhor. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vocês, se quiserem, sigam a minha oração. Pode ser silenciosamente, pode ser clamando ao Senhor, colocando a sua voz. Podem fazer o que quiserem, porque nós estamos na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor,
Esta é a sua palavra e nós entendemos agora, porque sabemos que estamos na presença do seu Santo Espírito, entendemos agora claramente que o que nós precisamos é de uma metamorfose para que a gente tenha o nosso caráter transformado pelo poder que existe no seu amor. Senhor, nós pedimos a Ti, primeiro, Senhor, nos declaramos e reconhecemos que somos pecadores. Senhor, o Senhor sabe quais são os nossos pecados, sejam eles pequenos ou sejam grandes, o Senhor sabe quais são os nossos pecados, ainda aqueles pecados que a gente mantém em segredo, nós te pedimos, Senhor, limpa-nos do nosso pecado, pelo poder que existe na sua palavra, pelo poder que existe no sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz, nós te pedimos, Senhor, limpa-nos, purifica-nos e, a partir de hoje, ou se já estamos fazendo isso, Senhor, cada vez mais permita-nos a estar submissos à obra do seu Santo Espírito na nossa vida, na minha vida, Senhor, que eu também preciso profundamente de uma regeneração. Então, Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti, uma vez mais, lá naquela cruz do Calvário, nós entregamos os nossos pecados, nos arrependemos e te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. A partir desse dia, que a nossa vida claramente se transforme e que a gente possa viver uma vida dentro de um outro caráter, dentro de uma outra mentalidade, e quando então entendemos que é pela sua obra, pelo seu amor, não pelas nossas boas obras, mas pelo seu amor e pelo seu cuidado conosco é que o Senhor nos alcança e nos transforma. Tudo que nós te pedimos, Senhor, no dia de hoje, é que o Senhor nos faça dia após dia, sermos mais e mais imitadores do seu Filho Jesus. Assim nós agradecemos e oramos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus pode dizer amém. 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 Muito bem. Então vamos dar sequência.